Muitas vezes eu tenho visto acontecer que o problema da ineficácia das práticas de formação de professores é pelo fato de aquilo que está sendo apresentado de mais bom nível que possa ter não é reconhecido como resposta a nenhuma necessidade. Então o professor fica ali, entende que pode ser até relevante tudo aquilo, mas ele não estabelece uma relação com sua prática. As pesquisas mostram para a gente que professores têm uma característica muito especial, né? Porque eles são professores e também são aprendizes quando estão participando de sessões de formação. O que isso significa? Que por ser um profissional daquela área, ele analisa o trabalho, ou ele avalia o trabalho do formador de uma maneira diferente, porque ele consegue se colocar no lugar do formador. Então, é muito comum que professores, ao participar de sessões de formação, eles estejam muitas vezes em outro lugar mental. Às vezes o formador está abordando um determinado assunto e o professor está observando a postura, o tom de voz, ele está observando o inglês daquela pessoa quando a formação acontece em inglês. Então, essas questões, né, o fato do professor conseguir se colocar no lugar do formador precisa ser levado em consideração quando a gente elabora sessões de formação de professores. Além disso, eu vejo que a prática do professor, seja ela qual for, as crenças dele devem ser levadas em consideração quando se planeja formação de professores, né? Então, que a gente deve partir de materiais criados pelos próprios professores, como, por exemplo, planos de aula ou atividades elaboradas por eles. Tudo isso pode ser levado em consideração, né? E eu acho que isso diminui a resistência, inclusive, e faz com que eles consigam olhar para a própria prática. A gente não tem, dentro das próprias universidades, uma linha muito parecida de um estado para o outro, e não que precisasse ser igual, mas às vezes elas, né, se distanciam muito, e em casos até que o professor ele é habilitado mas ele não se sente confiante, não se sente confortável. Então acho que a primeira barreira para a gente fazer esse desenho, para a gente implementar isso, é dar suporte a esse professor, na perspectiva que envolve o próprio conhecimento, o aprofundamento, vamos dizer assim, do conhecimento que ele já tem de língua inglesa. Um outro ponto, eu acho que aponta para o lado das questões mais pedagógicas. A gente tem discutido agora no curso, por exemplo, como diferenciar o que é um texto de uma expectativa de aprendizagem, de uma habilidade, de um objetivo de aula, de um objetivo de plano de aula, de um objetivo de formação do professor. Isso tudo é muito parecido. E na nossa formação inicial, eu acho que em qualquer área, não só em língua inglesa, isso não fica claro para a gente. Hoje no Brasil, de acordo com os dados do Censo Escolar de 2017, nós temos em média, nós temos aproximadamente 62 mil professores de língua inglesa na rede pública. Desses professores, somente 45% mais ou menos têm de fato uma formação superior em língua estrangeira ou em língua inglesa. Dos professores que atuam na rede pública, desses professores de inglês, a média de idade deles é de 45 anos, né? Então, se a gente for pensar que daqui a uns 10 anos, a 15 anos no máximo, eles vão se aposentar, é muito importante que se volte para a formação inicial, né? Então, primeiro, como atrair mais jovens para a carreira de professor e como tornar a formação inicial mais próximo ao contexto da sala de aula, né? Então, para que esses profissionais, esses alunos, esses estudantes, eles possam desenvolver as habilidades e as competências que eles precisam para desempenhar o papel de professor. E, ao mesmo tempo, você precisa também pensar na formação continuada desses professores, né? Então, como ajudá-los, já que muitos deles ainda não têm essa formação em língua estrangeira e mesmo em língua inglesa, como que a gente pode apoiar esses professores a se desenvolverem tanto metodologicamente como na proficiência. É um desafio, assim, eu vejo que eu vou ter, que nós vamos ter, né? Muitas dificuldades, porque a gente precisa desconstruir coisas que estão
muito bem sedimentadas e fossilizadas para alguns profissionais, mas ao mesmo tempo eu acho que para aqueles que ainda estão começando a carreira, são eles que vão dar o fôlego para a gente conseguir começar essa mudança e também provocar os demais a pensar de uma outra forma.